Boa noite. Boa noite a todos. Vamos dar continuidade à nossa leitura bíblica. Todas as noites estou vindo aqui fazer a leitura de um capítulo bíblico com vocês. Sejam todos bem-vindos. Hoje nós iremos fazer a leitura do capítulo 4 do livro de Atos. Boa noite. Vamos dar início. Boa noite. Vamos dar início à nossa leitura. Capítulo 4 do livro de Atos. Começar. Falavam eles ainda ao povo. Quem era que falava ao povo aqui? No capítulo de ontem que nós lemos, Pedro e João, eles fizeram uma pregação, para o povo, falando de Jesus, e eles foram presos. Vamos dar continuidade à história hoje. Falavam eles ainda ao povo quando sobrevieram os sacerdotes, o capitão do templo e os saduceus. Ressentidos por ensinarem eles o povo e anunciarem em Jesus a ressurreição dentre os mortos, os prenderam, recolhendo-os ao cárcere até o dia seguinte, pois já era tarde. Muitos, porém, dos que ouviram a palavra e aceitaram, subindo o número de homens a quase 5.000. Então, Pedro e João, no capítulo de ontem, nós vimos que eles fizeram um milagre, de um coxo voltar a andar. Quando eles terminaram de fazer o milagre, eles fizeram uma pregação, falando de Jesus, falando do poder de Jesus, do plano de salvação que Jesus veio para essa terra, para morrer por nós, pelos nossos pecados. Então, nessa pregação, quase 5.000 pessoas se converteram a Cristo. E as autoridades, aqueles mesmo que mandaram crucificar Jesus, não gostaram, Os sacerdotes, os saduceus, não gostaram e mandaram prender eles. Então, prenderam eles e no outro dia chamaram para interrogá-los, Isso demonstra para nós o que é a ignorância da religiosidade, porque esse pessoal que mandaram prender Jesus, eles eram religiosos demais. Só que a religiosidade deles não era para crer na ressurreição de Jesus Cristo, A religiosidade deles era do jeito que eles queriam que fosse, Vamos continuar. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades, os anciãos e os escribas, com o sumo sacerdote, Anás, Caifás, João Alexandre e todos os que eram da linhagem do sumo sacerdote. E pondo-os perante eles, os arguiram: com que poder ou em nome de quem fizeste isso? Então, eles foram fazer com Pedro e com João a mesma coisa que eles fizeram com Jesus. Começaram a interrogar e perguntar com que poder eles estavam fazendo isso. Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridade do povo e anciãos, visto que hoje somos interrogados a propósito do benefício feito a um homem enfermo e do modo por que foi curado. Pedro aqui ele questionou que ele tinha sido preso e estava sendo interrogado por ter feito um benefício a um homem, O homem era aleijado e ele curou o aleijado, fez o paralítico andar e por causa disso ele foi preso e agora estava sendo interrogado. Tomai conhecimento, vós todos e todo o povo de Israel, de que em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, em nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem vós crucificastes e a quem Deus ressuscitou dentre os mortos, sim, em seu nome é que este está curado perante vós. Então eles interrogaram a Pedro, em nome de quem que eles fizeram esse milagre, e eles disseram que era em nome de Jesus, o Nazareno, a quem eles tinham mandado crucificar.
Este Jesus é pedra rejeitada por vós, os construtores, a qual se tornou a pedra angular. Jesus, ele é a nossa pedra angular. A pedra angular em uma construção é a pedra que sustenta a construção. Então, Jesus é chamado, de pedra angular. Ele é quem nos sustenta. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Eles viram Pedro e João respondendo com autoridade e com sabedoria, então eles se admiraram, Porque eles eram homens simples e não eram cultos e estavam falando com autoridade e sabedoria. Então eles só podiam ter andado com Jesus, Aprendido com Jesus. Vendo com eles o homem que fora curado, nada tinham que dizer em contrário. E mandando sair do sinédrio, consultavam entre si, dizendo: que faremos com estes homens? Pois, na verdade, é manifesto a todos os habitantes de Jerusalém que um sinal notório foi feito por eles e não podemos negar. Mas, para que não haja maior divulgação entre o povo, ameacemo-los para não mais falarem neste nome a quem quer que seja. Para não mais falarem neste nome, que era no nome de Jesus, a quem quer que seja. Chamando-os, ordenaram-lhes que absolutamente não falassem nem ensinassem em o nome de Jesus. Então, o que eles iam fazer? As autoridades, do tempo aqui. As mesmas que mandaram crucificar Cristo. Chamaram Pedro e João e deram a ordem. Disseram que iam liberar eles, mas que eles não falassem mais o nome de Jesus a ninguém. Mas Pedro e João lhes responderam: julgai se é justo diante de Deus ouvir-vos antes a vós outros do que a Deus. Pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Depois, ameaçando-os, mais ainda os soltaram, não tendo achado como os castigar por causa do povo, porque todos o glorificavam a Deus pelo que aconteceu. Então, eles pediram que eles não falassem mais o nome de Jesus, Só que Pedro, com toda a autoridade, respondeu se era melhor fazer a vontade deles ou a vontade de Deus, Porque eles estavam fazendo era a vontade de Deus. Eles não queriam agradar os homens, eles queriam agradar a Deus. Então, eles não podiam se calar, eles tinham que falar do nome de Deus, E os saduceus, os escribas, não podiam fazer mal a eles, porque por eles terem feito um milagre, terem feito o coxo andar, a população estava toda ao lado deles, 5.000 pessoas tinham aceitado Jesus pela pregação deles, Então, eles não podiam fazer nada com eles, que a população iria se revoltar contra eles. Ora, tinha mais de 40 anos aquele em quem se operara esta cura milagrosa. O coxo paralítico que eles fizeram um milagre tinha 40 anos que era aleijado. Ele nasceu aleijado. Então, eles fizeram um milagre, E todos viram que não era um milagre falso, Porque todos conheciam o aleijado que ficava na porta do templo pedindo esmola. Uma vez soltos, procuraram os irmãos e lhes contaram quantas coisas lhes haviam dito os principais sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Tu, soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há, que disseste por intermédio do Espírito Santo, por boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e as autoridades ajuntaram-se a uma contra o Senhor
e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente se ajuntaram nesta cidade contra o teu santo servo Jesus, ao qual ungiste Herodes e Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para fazerem tudo o que a tua mão e o teu propósito predeterminaram. Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra. Enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos, todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciaram a palavra de Deus. Aqui Pedro faz uma oração, né? Ele não faz uma oração pedindo a Deus que tire da vista deles aquelas pessoas que estavam lhe fazendo mal. Eles fazem uma oração, mas eles pedem ousadia, né? Eles pedem coragem, ousadia para continuar pregando o evangelho, né? Eles pedem para que o Espírito Santo de Deus os capacitem, né? E os fortaleça, que eles não venham desistir de pregar, de falar de Jesus. Então, esse é o tipo de oração que nós devemos fazer. Nós não devemos fazer oração pedindo que o que nos desagrada saia do nosso meio, né? E sim que Deus nos dê força, nos dê capacidade, nos fortaleça para lidar com alguns tipos de pessoas, algumas atitudes que tem à nossa volta que nos desagradam, né? Que Deus nos dê força para poder lidar com esse tipo de coisa, do jeito que eles fizeram aqui. Da multidão dos que creram eram o coração e a alma. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía, tudo, porém, lhes era comum. Nesse tempo aqui, a igreja primitiva era muito unida. Então, tudo que era de um era do outro, sabe? Nenhum tinha mais e o outro passava fome, passava necessidade, porque quem tinha mais dividia com quem não tinha. Então, é isso que está dizendo aqui. Com grande poder, os apóstolos davam testemunho da ressurreição do Senhor Jesus, e nem todos eles haviam abundante graça, pois nenhum necessitado havia entre eles. Porquanto, os que possuíam terras ou casas, vendendo-as, traziam os valores correspondentes e depositavam aos pés dos apóstolos. Então se distribuía a qualquer um à medida que alguém tinha necessidade. Aqui, nesse tempo, eles eram muito unidos, né? Muito próximos, era uma família, a igreja primitiva. Então, quem tinha muito, vendia e ajudava quem não tinha. Ninguém passava necessidade, ninguém passava fome. Eles entregavam o que tinha, não dava tudo o que tinha, né? E ficava sem nada, não. Eles davam, eles não ficavam com sobra, deixando outra pessoa passando necessidade. E eles davam aos apóstolos, né, a Pedro, e Pedro repartia com aqueles que não tinham, né? José, a quem os apóstolos deram o sobrenome de Barnabé, que quer dizer filho de exortação, levita natural de Chipre, como tivesse um campo, vendendo, trouxe o preço e o depositou aos pés dos apóstolos. Aqui é um homem, né, José, o Barnabé, que era muito rico, vendeu um campo que tinha e colocou o dinheiro para os apóstolos dividir com quem não tinha, né? Hoje nós podemos dar nossa oferta na casa de Deus, né? Mas existe muito de algumas igrejas, né? A gente não sabe o destino que eles fazem, né? Com as ofertas, com as coisas. Mas nós devemos ofertar o que Deus colocar em nosso coração, né? E quem desviar ou fizer coisa assim vai prestar conta com Deus, né? Devemos fazer a nossa parte e o que Deus nos tocar. E principalmente ajudar as pessoas necessitadas, ajudar aqueles que não têm, né? Porque quem tem deve ajudar quem não tem.
Então, é o capítulo 4 do livro de Atos, resumindo um pouquinho sobre ele, que terminou o capítulo já. Amanhã nós iremos fazer a leitura do capítulo 5. Então, o capítulo 4 falou sobre a prisão, né? E a pregação de João e Pedro, de Pedro e João, que na pregação 5.000 pessoas se converteram, que eles não se deixaram abater pelas autoridades que os prenderam e que os deram ordem para eles não falarem mais do nome de Jesus, mas eles não deixaram se abater por isso, né? E continuaram falando de Jesus Cristo. Aqui, eu marquei aqui um capítulo, né? Para a gente finalizar a leitura de hoje, onde no capítulo 12... No capítulo 12 diz assim: E não há salvação em nenhum outro, abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então, nesse capítulo 12, diz que a salvação só existe através de um nome, que é através de Jesus Cristo. Né? Somente através de Jesus. Não há outro nessa terra, nesse mundo, que chegue e diga que pode nos dar a salvação. Não existe isso. Só há salvação através de Jesus Cristo. Jesus veio para essa terra com um plano de salvação. O plano de salvação, ele já veio com esse propósito, que foi, né? Ser condenado por algo que ele não havia cometido, porque Jesus nenhum momento da sua vida ele pecou. Então ele era sem pecados, né? Mas ele foi condenado, foi morto, crucificaram e ressuscitou pelos nossos pecados. Então esse foi o plano de salvação, e só através do nome de Jesus é que podemos ser salvos. Não existe outro nome. Sempre foi e sempre será pelo nome de Jesus a salvação, certo? E quem se converte muda de vida, né? É algo notório para as pessoas, alguém que se converte, que tem uma vida alinhada à vontade de Cristo, muda de vida. Você não pode permanecer com a mesma vida, né? Porque é preciso uma transformação de vida para poder mostrar para as pessoas que você segue a vontade de Jesus Cristo, certo? Você tem que falar para as pessoas que Jesus é o seu Salvador, é o seu Deus, né? Então, nós temos que dar testemunho da mudança que nós temos em nossa vida através de Jesus, certo? Então, nós terminamos aqui o capítulo 4 do livro de Atos, e amanhã nós faremos a leitura do capítulo 5 do livro de Atos. Nós vemos aqui que nós já vemos fazendo essa leitura há muito tempo, né? E nós vimos que no livro de Lucas, Pedro negou a Jesus. Quando Jesus foi preso, que levaram ele, aí Pedro negou Jesus 3 vezes. Antes do galo cantar, Pedro negou a Jesus. E hoje nós vemos a transformação de Pedro depois que Jesus ressuscitou. Ele fez o milagre e, além disso, foi preso pelo nome de Jesus e ainda enfrentou as autoridades por nome de Jesus, né? Por amor a Jesus. Então, mostra a mudança na vida de Pedro. Pedro era um homem temeroso, né? Inseguro, como se fosse medroso, né? Negou Jesus com medo de ser preso também junto com ele. Mas depois que Jesus ressuscitou, que ele recebeu o Espírito Santo de Deus em sua vida, ele enfrenta até as autoridades, arriscando sua própria vida para falar do amor de Deus para as pessoas, para falar de Jesus Cristo, né? Então, que isso sirva de exemplo para nós, que essa mudança de vida que aconteceu na vida de Pedro, que ele passou a dar outro testemunho, né? Passou a ser outra pessoa, né? Ele enfrentando
tudo e todos para falar de Jesus, que isso sirva para nós também. É essa mudança que Deus quer na nossa vida, que possamos perder o medo, perder a vergonha, pedir a Deus ousadia e falar de Jesus para as pessoas. Porque nós estamos nesse mundo para isso, para falar de Jesus Cristo para as pessoas. Tá bom? Então, boa noite a todos vocês que estão aqui. Eu agradeço a Deus por este momento, que Ele nos concede todas as noites, que Ele nos dê uma ótima noite, tranquila, uma noite de paz. Amanhã é um dia de bênçãos, de vitórias, né? E que, se Deus quiser, amanhã estaremos aqui novamente. Boa noite a todos vocês e até amanhã, se Deus quiser. Boa noite. Boa noite.